Dois filhos e um casal em disputa pela sua custódia. Ela pelo amor que tem aos seus filhos e ele pelo gosto pervertido de abusar deles, principalmente da sua filha de 6 anos, Gracie. Seria uma luta que levaria anos repletos de denúncias ignoradas e de muito sofrimento. E quem pagaria com a vida seria aquele que apenas queria proteger quem amava. Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Anabela de Souza e este é o Letras de um Crime, um canal português e em português que fala de casos criminais do mundo. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa já no início o teu like, subscreve o canal se não és inscrito e ativa as notificações para que dessa forma me ajudes a crescer e a chegar a mais pessoinhas como nós. Aqui no canal tentamos postar vídeos sempre 2 vezes por semana, todas as quintas e domingos. Também costumo aqui fazer um alerto que, como qualquer caso criminal, nós aqui fazemos descrições que podem chocar as pessoas mais sensíveis e até disputar alguns gatilhos. Pelo que, se achas que não estás no teu melhor momento, talvez seja melhor veres outro vídeo, temos mais vídeos aqui no canal, ou até mesmo a outro tipo de conteúdo. E agora, sem mais demoras, vamos apanhar o avião e vamos voar até Franklin, uma cidade no Tennessee, Estados Unidos. É a história da luta de uma mãe pela verdade e pela justiça e que a morte do seu filho passa a ser um caso a investigar. Mas vocês já vão perceber. Até porque este é um caso que a mim me revoltou profundamente e eu vou gostar que vocês me acompanhem passo a passo tudo aquilo que eu vos vou dizendo para que vocês no final me digam nos comentários a vossa opinião relativamente à situação em questão e se de facto se justifica a abertura de um processo ou não. Angelia Lee Uffens, por todos chamada de Angie, e é assim que passarei a chamá-la daqui para a frente. A Angie nasceu em Manchester, no Tennessee, Estados Unidos, em novembro de 1969 e era filha de Dan Joe e Jenny Sykes Uffens, dois devotos frequentadores da Igreja Evangélica. A sua infância e adolescência não foi de todo fácil. Os pais eram extremamente rigorosos e aplicavam à letra e na prática tudo o que a sua fé ou a sua interpretação de fé lhes mandava. Portanto, logo de cedo ela foi sujeita a abusos físicos e psicológicos, principalmente por parte do seu pai, que defendia que as mulheres existem para ser submissas aos homens e basicamente existem para os servir. Vou comentar. Provavelmente por isso é que lá mais para a frente eles vão estar provavelmente do lado errado da história, mas vocês já vão perceber. Apesar de uma vida restrita, Angie, que gostava muito de desporto, principalmente de jogar beisebol, mas também adorava cantar. Segue então os seus estudos, ingressa na Universidade do Tennessee, onde em 1997 se forma em farmácia, o que lhe permitiu sair de casa dos pais, comprar a sua própria casa, pagar as suas próprias contas, portanto, e viver da maneira que achava que devia de viver. Portanto, o salário que ela tinha dava perfeitamente para ela pagar as suas contas e viver ali confortavelmente. Portanto, essa casa era em Nashville, portanto, neste caso, na capital do estado do Tennessee. Em 2001, reencontra-se com um ex-colega de escola, Aaron Lawrence Solomon, um conhecido repórter desportivo da WSMV, uma filial da NBC News. Portanto, o casal reencontra-se, começam a sair e pouco a pouco começam a relacionar-se. E o que é que resultou? Resultou que 6 semanas depois de se terem reencontrado e se terem começado a relacionar, acontece uma gravidez. Então o casal decide viver juntos.
na casa então de Angie. Contudo, os pais de Angie, lá está, derivado ali à sua educação, quase que exigem que a filha, agora grávida, se case com o pai da criança. E ela, muito embora fosse perfeitamente capaz de ser mãe solo e sustentar a sua criança, não precisava do pai da criança, mas já que viviam ali praticamente juntos, ela acaba por concordar e o casal então legaliza a situação casando-se. A 13 de junho de 2002 nasce então o primeiro filho do casal, um menino a quem é chamado de Grant Rhodes Huffins Solomon. Os amigos é o Grant. E para Angie, aquilo foi amor à primeira vista. Grant era um menino lindo, extremamente inteligente e extremamente engraçado. Ele era muito divertido, gostava muito de palhaçadas, eles acabavam por entrar ali em brincadeiras entre eles realmente muito engraçadas. Terá sido então nessa altura que eles decidem mudar-se para uma casa maior e, desta feita, para a cidade de Franklin, também no Tennessee. Além dessa grande mudança, também o casamento começava ali a ter algumas mudanças. Com Aaron a demonstrar realmente ali uma faceta que começa a demonstrar abusos tanto com a mulher como com o filho. Ele, por vezes, tinha ali acessos de fúria, do nada, e não se inibia de destratar verbalmente Angie e até mesmo o pequeno Grant. Entretanto, Angie, com 37 anos, engravida de novo e a 17 de outubro de 2006 nasce então a pequena Gracie Rhodes Salomon. Grant, que já tinha os seus 4 aninhos, começa logo ali a ser, logo de pequenino, o protetor da sua irmãzinha. E era notório o quanto ela também adorava o irmão. É também nesta altura, pelos 4 anos de Grant, que ele começa a jogar beisebol. O pai era, portanto, repórter desportivo e incentivava o filho desde pequenino a praticar muito exercício físico e, neste caso, a jogar beisebol. Começou a jogar então aos 4 anos. A mãe e os seus 2 filhos eram realmente muito unidos e ela primava sempre por estar muito presente para eles. Portanto, sempre que eles precisavam, a mãe estava sempre presente, o pai nem sempre. Contudo, o casamento ia de mal a pior, com os abusos a escalar para o nível físico. Portanto, passou do psicológico, passou para o físico. Isto é tudo uma escadinha, mas já lá vamos. Agravados com inúmeros casos que a Angie descobria de relações extraconjugais do seu marido, inclusive a contratação de profissionais, portanto, que vendiam o seu corpo, e essa vida dupla foi descoberta em 2008 pela Angie, mas o Aaron realmente manipula ali a mulher contando a sua versão das coisas. Enfim, não percebo que tipo de versão é que poderia ter sido para ser tão convincente, mas o certo é que estas pessoas são de facto bastante convincentes. Em 2011, o Aaron sai do seu trabalho na WSMV. Segundo a Angie, ele teria sido despedido depois de ter sido encontrado tanto no seu PC de trabalho como no seu celular de trabalho material impróprio relacionado com a sua relação com pessoas menores de idade, se é que me faço entender. Portanto, o homem tinha tendência a gostar de meninas abaixo dos 12, 14, por aí. Era mais ou menos o tipo de relacionamento que terá sido encontrado. Eu digo alegadamente porque o Aaron diz que saiu de livre vontade, que foi um acordo feito com a empresa e que nada tem a ver com essas notícias do seu relacionamento com pessoas menores. Se é verdade ou mentira, por isso é que eu digo alegadamente, mas isto cada um irá tirar a sua conclusão um pouquinho mais para a frente. Mais tarde torna-se então consultor financeiro da Merrill Lynch, onde penso
que ainda trabalha até aos dias de hoje. Aaron era realmente uma pessoa bem vista na sociedade, ele na sua comunidade, era frequentador da Grace Chapel Church e era também, essa igreja era também frequentada ali pela elite do condado, nomeadamente os juízes, os deputados, os policiais e até mesmo o governador Bill Lee. E tudo funcionava ali como uma grande família e troca de favores. Portanto, era tudo ali uma máquina muito bem oleada. A escola onde as crianças dessas pessoas e de Aaron andavam era tudo ali também no mesmo edifício da escola. Portanto, os pais acabavam por se conhecer todos e as crianças também. E Aaron era um amigo, sendo ele um repórter reconhecido de uma cadeia de televisão, ele era reconhecido por toda a gente, portanto, e acabava por ser amigo dessa elite toda. Passando então ao casal Salomon. Apesar de Angie insistir na terapia familiar, a vida do casal já era inexistente. Portanto, cada um já dormia no seu quarto, já não tinham uma vida que se pudesse chamar de casal. Mas nada parecia acalmar ali o gênio tempestuoso de Aaron consigo, portanto, com a Angie e com o seu filho Grant. Mas não com a Gracie, portanto a bebê Gracie, que Aaron, a partir ali dos 5 anos da menina, passa ele a ser responsável por cuidar dela. Portanto, era ele que lhe dava banho, que a acompanhava à casa de banho para a limpar, que a vestia, que a despia, algo que Aaron nunca tinha feito com Grant. Mas apesar de a Angie achar aquilo assim um bocadinho estranho, porque ele acabava mesmo por proibi-la quase de fazer isso, porque era a incumbência dele, nada a preparara para o que vinha a seguir. Certo dia, a Angie percebe que a filha está relutante, que não quer tomar banho, faz uma grande birra, suplica inclusive que seja a mãe a dar-lhe banho e não o pai. E aquilo ali realmente despertou um alerta na mãe, que mais tarde então vai ter com a menina e calmamente pergunta-lhe então o que é que se está a passar, porque é que ela não quer que seja o pai a dar-lhe banho, e é quando a menina então lhe diz que quando é o pai a dar-lhe banho, que a magoa lá embaixo nas suas partes íntimas, com os dedos e com o sabonete. A Angie fica chocada e confronta ali o seu marido, que alegadamente não desmente e apenas ameaça que se algo daquilo for do que fosse ou passasse a ser do conhecimento de mais alguém, ele arrasaria de vez com a sua reputação e tirar-lhe-ia os filhos de vez. Obviamente a mulher ficou em choque. A partir desse dia, então, Angie resolve que ela, Grant e Gracie passariam os três a dormir no quarto principal e de porta fechada. E todas as vezes que eles pressentissem que ia haver ali algum acesso de raiva, as instruções que Angie dava aos filhos era para sair da frente dele e irem diretamente para o quarto onde deveriam permanecer trancados. No dia 9 de maio de 2013, Aaron estava então com um humor de cão raivoso, então todos se dirigem para o quarto, mas Angie é interpelada antes de lá chegar e é arrastada para a casa de banho, onde é agredida, portanto, na parte lateral direita da sua cabeça e depois disso, com o fio do secador, o Aaron enrola-o à volta do pescoço da Angie e aperta. Portanto, ele tinha ali uma nítida intenção de que ela parasse de respirar. Porém, o filho Grant, que já estaria no quarto, ouve o grito da mãe e vai até lá. E é aí que Aaron, então, quando vê o filho, para de apertar o fio. Depois dessa cena, o que é que o Aaron faz? O Aaron pega no telefone e liga para o número de emergência, para o 911, e pede uma ambulância para a esposa que tinha acabado de tentar tirar a própria vida. Perceberam que quem apertou o fio não foi a Angie,
foi o Aaron, mas o Aaron ligou a pedir uma ambulância a dizer que a mulher se tentou, portanto, tirar a sua própria vida. É incrível. Bom, a Angie pede ajuda aos pais, mas incrivelmente eles ficam do lado de Aaron e o pai afirma que o marido pode fazer o que quiser com a mulher. Uhum. Os paramédicos, apesar da Angie desmentir tudo o que o Aaron estava a afirmar, decidem, no entanto, como viram também as marcas no pescoço, decidem levá-la para o hospital para observação. A equipa que a recebe faz ali uma série de perguntas que a Angie responde de uma forma totalmente calma e coerente e explica todos os abusos que ela e os filhos estão sujeitos nas mãos do marido. Por descargo de consciência, eles pedem-lhe então que ela permaneça naquele dia, durante aquela noite, sob observação. Ela mesmo contrariada e até mesmo percebendo ali o jogo do marido, anui e fica então no hospital, até mesmo para que os médicos pudessem mais tarde comprovar que efetivamente ela não tinha tentado nada contra ela. No final do relatório médico, vem indicado que ela realmente não aparentava nenhum quadro depressivo, nem tendências para tirar a sua própria vida, e que depois de terem ouvido realmente a sua versão, acreditam que ela estará em stress, obviamente, devido a um casamento abusivo por parte do seu cônjuge e que ela não representa perigo nem para ela, nem para os seus filhos, nem para ninguém. E que o marido e os pais dela, neste caso, não são consideradas testemunhas confiáveis. Está tudo dito. Era realmente preciso mais alguma coisa para realmente investigar esta situação? Não. O que é que foi feito? Nada. No dia 11 de maio de 2013, e então, passada ali a nota de alta, a Angie dirige-se para casa, mas quando lá chega, encontra a casa vazia. Nem o Aaron, nem as crianças estavam em lado nenhum. Portanto, a Angie acaba por ligar para o Aaron, que não atende o telefone. Tem o telefone desligado. Liga para os seus pais, que afirmam que nada sabem. Ligam para os sogros, idem aspas, aspas, ninguém sabe do Aaron. E entretanto, o Aaron continua a noite toda sem atender o telefone. Enquanto realmente então a Angie estava no hospital, o Aaron terá então pedido o divórcio e tinha então levado também os filhos e pediu uma ordem de proteção contra a Angie para ele e para os filhos, ficando ele temporariamente então com a custódia total das crianças, o que foi um choque estrondoso para a Angie. Com os filhos longe de si, começa ali então uma batalha para tentar reaver as crianças, porque nada daquilo fazia sentido. Portanto, que sempre que tinham realmente a oportunidade, expressavam eles próprios a sua vontade de estar junto da mãe e não do pai. E que ele era abusivo, quer física, quer psicologicamente, com ambos. Na audiência para o divórcio, que ocorreu no dia 21 de junho de 2013, o Aaron consegue então que o pai e a irmã da Angie testemunhassem contra ela, alegando que ela era instável emocionalmente, que sofria de depressão e que poderia ser um risco tanto para ela como para as crianças. Com uma família assim, ninguém tem medo de inimigos. Acreditem, porque o mal estava dentro da sua própria casa. Em sua defesa, toda a equipa de médicos então que a acompanhou atestaram que ela era perfeitamente capaz de tomar conta dos filhos. O psicólogo, que entretanto já acompanhava a Angie há algum tempo, desde o tempo que ela tentara fazer terapias com o marido para salvar o casamento, de facto diz que o marido tentava, no fundo, agravar uma situação que era inexistente. Portanto, ela efetivamente tivera uma ligeira depressão pós-parto, mas que isso tudo tinha sido ultrapassado. Portanto, ele tinha pegado numa situação pequenina e tinha transformado aquilo num total, sei lá, numa tempestade e que ela que seria incapaz
de algo que ela sempre fizera. Mas perante realmente os técnicos, os médicos, que esses é que sabem efetivamente o nome das coisas, é que sabem realmente se a pessoa é capaz ou não é capaz. Mesmo assim, o tribunal dá a custódia ao pai e 2 horas semanais de visitas aos filhos, a Angie, visitas essas que teriam de ser com supervisão, portanto. E caso realmente a Angie quisesse ter mais tempo parental com os filhos, deveria submeter-se a um rigoroso exame psiquiátrico. Obviamente que a Angie se sujeita então a esse exame, que mais uma vez vem a atestar que ela era perfeitamente sã para ver e para estar com os seus filhos. Eu acho que uma pessoa instável com estes jogos psicológicos é que pode ficar instável. Ela realmente ali poderia realmente ficar instável e louca, mas isso era o que realmente o Aaron queria. Mas ela realmente os exames atestaram que ela estava perfeitamente sã e que podia perfeitamente tomar conta e ver e estar com os filhos sem qualquer risco, nem para ela nem para os filhos. Então, em novembro de 2014, a Angie foi autorizada a estar com os filhos 6 horas por semana. Tempo que ela realmente aproveitava ao máximo com eles. Era nesse tempo então que ela percebia àquilo que o filho, por exemplo, estava sujeito. O filho tinha emagrecido imenso, tudo porque o pai racionava a sua comida, portanto, só comia carne e legumes, não tinha ordem para comer. Tudo o que fosse com açúcares era eliminado, tudo o que fosse carboidratos, hidratos de carbono, era tudo eliminado, portanto, ele só comia carne e legumes e apenas uma vez, portanto, as idas à casa de banho também eram controladas, obrigava o rapaz a treinar até à exaustão e a intenção dele treinar até à exaustão era para que ele fosse o melhor, mas não era o Grant ser o melhor, não era isso que era importante, era as pessoas de fora verem que efetivamente o pai era um bom educador e que ele era o melhor porque o pai era o melhor educador. O filho só era, melhor, era bom porque tinha um bom pai. Não sei se me faço entender. Era essa a parte que ele queria que as pessoas vissem, que ele era realmente um ótimo educador. As agressões verbais e físicas, portanto, ao filho, continuavam. Na porta do seu quarto havia uma fechadura pelo lado de fora. Sabem porquê? Mais adiante. A Gracie confirma também à mãe que o pai a continuava a importunar e a tocar-lhe de forma imprópria. Diz também que muitas vezes se sentia sonolenta e quando acordava estava na cama do pai e não se recordava como é que lá tinha ido parar. Isto tudo, a Gracie teria aí os seus 8 anos, por aí mais ou menos. Portanto, também dizia que muitas das vezes as suas partes íntimas lhe ardiam muito, mas ela não percebia porquê. Mas imagina-se. O seu quarto, ao contrário do irmão, tinha uma fechadura pelo lado de dentro. A ideia então seria impedir que o Grant saísse do seu quarto para que Aaron, o pai, tivesse acesso ao quarto da Gracie sempre que quisesse, sem ser importunado. Chocante. A Gracie decide abrir-se e vai falar com o diretor da escola, onde realmente expõe toda a sua situação e todos os abusos a que é sujeita por parte do pai, tanto ela como o irmão. Contudo, o diretor da escola desvaloriza e aconselha a não falar no assunto para preservar a sua reputação, sua dela Grace. Como assim? Ela era a vítima, mas o diretor fazia parte do tal grupinho da elite. Lembram-se que eu falei no início? O grupinho ali de. Pois é. Pede então também ajuda ao pastor do colégio, mas lá está, mais um da trupe.
Enquanto isso, a Angie interpunha processos contra o Aaron, alegando abusos e negligência, mas os juízes, aqueles que também frequentavam a mesma igreja, diziam-lhe na cara: Não acredito em si, Senhora Solomon. Grant, o filho, então desabafava muito com uma amiga que ele tinha, que era a Anna Smith, uma colega de escola, que sabia que, embora a irmã não lhe dissesse ali com todas as letras que era abusada, ele sabia que o pai abusava da irmã, ou pelo menos que a tocava de forma menos própria para um pai. E que quando realmente ele fizesse 18 anos, considerando que ele nessa altura então já seria um adulto, ele iria para tribunal com o pai e iria fazê-lo pagar por todo o mal que ele estava a fazer tanto à irmã como à mãe. Ele próprio chega a pedir ajuda ao superior da igreja que frequentava e terá ouvido e dito que era a vontade de Jesus e aconselhou-o a guardar para ele e aguentar, porque o pai era um homem de Deus. Eu não sei como é que as pessoas conseguem colocar o nome de Deus na boca assim. Não percebo. Adiante. Durante anos, Angie tenta recuperar ali a custódia dos seus filhos, em batalhas em tribunais que, antes de verem o processo, eu penso que já tinham uma decisão, se é que me faço entender. Ela continua sempre, constantemente, a interpor processos, a interpor uns atrás dos outros para tentar realmente tirar tanto o Grant como a Gracie sob a alçada do pai. Em agosto de 2018, Grant e Gracie fogem de casa, mas rapidamente o Aaron avisa a polícia que os encontra e, obviamente, que é tudo ali do mesmo sítio, acaba por trazer os meninos de volta para casa, onde são, obviamente, castigados. Não a Gracie, mas o Grant. No final de semana de 17 e 18 de agosto de 2018, Grant, que continuava ali a jogar beisebol muito bem, ele era um ótimo, eu não sei se é rematador que se diz, lançador, qualquer coisa assim, eu não percebo beisebol, perdão, mas penso que é, arremessador que eles dizem, mas deve ser tipo lançador. Grant tinha então um torneio de beisebol na Carolina do Norte e o pai vai levá-lo de carro, levando obviamente a Gracie consigo. Mas Grant teve que permanecer por mais tempo então no torneio e enquanto isso o Aaron teve que regressar a Franklin para uma audiência de custódia. E então ele conduziu de regresso e obviamente trouxe a Gracie com ele. Pai e filha acabam então por passar uma noite num hotel para descansar, portanto a distância é bastante grande. Eles fizeram então uma paragem para passarem a noite para descansar. Para desespero de Gracie, ela ainda questionou o pai se o quarto teria duas camas, mas ele não lhe respondeu. Quando a Gracie entrou no quarto, viu que o quarto só tinha uma cama. Apesar da filha lhe pedir que peça um quarto, por favor, com duas camas, que era melhor. Mas ele não o faz. Aquela menina vivia aterrorizada com a presença do pai e naquela situação, sem o irmão, sem ninguém, num quarto com uma cama, ela ficou aterrorizada. Nessa noite, segundo Gracie, foi a noite então que o pai passou dos abusos impróprios ou toques impróprios à violação concretizada. Portanto, na audiência que iam fazer então no dia seguinte, a Gracie acaba por contar tudo isso ao juiz, ali à frente de todos, contou tudo o que o pai lhe tinha feito naquele quarto de hotel, até ao mais íntimo pormenores. Grant, embora não tivesse presente e ainda não soubesse realmente o que tinha acontecido naquela viagem de regresso, tinha escrito uma carta ao juiz onde ele também próprio contava todos os abusos que sofria nas mãos do pai, desde o racionamento da comida até às injúrias, diz que lhe chamava de porco gordo, enfim, se alguma vez o rapaz era porco gordo, enfim, o que seria o pai. E que ele e a irmã queriam viver com a sua mãe.
e que ela não era de todo instável como a queriam pintar. A juíza, mais uma, diz que não há fundamentos naquela audição e que já está cansada dos processos ridículos que são interpostos pela Angie e proíbe a Angie de interpor mais algum tipo de processos contra o Aaron no espaço de 6 anos. Como assim? Um cidadão já não pode pedir para ser ouvido, naquilo, no seu entender, pedir justiça? Não pode? Como assim? Gracie teve então que voltar com o pai para ir buscar o irmão, portanto, ela vai enfrentar mais uma viagem para ir buscar o irmão. Eu nem consigo sequer imaginar o terror daquela criança. Tanto ela como o irmão e a mãe alertaram todos, mas todos aqueles que eles podiam alertar para que fizessem algo legalmente para os ajudar a tirar daquele inferno. E simplesmente ninguém acreditou, porque o crime de abusos realmente é um crime que normalmente não tem testemunhas, mas não quer dizer que ele não exista. É um crime silencioso. Enfim, infelizmente a maioria das vezes é real e é verdadeiro, apesar de muitas vezes levantar essas dúvidas se é verdade ou não é verdade. Mas o certo é que toda a gente, a mãe e os filhos, diziam a mesma coisa e ninguém acreditou. Em maio de 2019, na sequência então de um outro processo que ainda rolava em tribunal, e neste caso de proteção de menores, a Gracie é retirada da casa do pai e é entregue a uma família de amigos, tipo uma família de acolhimento, mas era alguém conhecido ali na comunidade. Mas Aaron continua a aparecer quando quer. Não sei se esses amigos também eram parte daquele circuito conhecido, não percebi se eram ou se não eram, mas penso que não. Contudo, não sei. Chegamos então ao dia 20 de julho de 2020, portanto estávamos em plena pandemia, quando aí o C19 explodiu, realmente um mês e pouco ali depois do Grant ter completado os seus 18 anos, portanto ele terá feito anos em junho, tinha acabado de fazer então há um mês os 18 anos. Grant tinha também contraído recentemente o C19 e tinha sido diagnosticado com asma, portanto ele estava muito enfraquecido a nível pulmonar. Mas é convocado dias antes então pelo seu pai para um treino particular, portanto naquele dia, no dia 20, às 9 horas da manhã em Gallatin, onde, portanto, iria haver aquele jogo só para ele, portanto seria ali um treino só para ele. Embora o jovem não se sentisse muito bem fisicamente para o fazer, e como também já não estava há muito tempo com o pai, não fazia sequer questão de estar, muito contrariado, acaba por dirigir então ali a sua pick-up, durante uma hora, para ir então a esse tal treino com o pai. Mas não sem antes de sair de casa, teria dito então à mãe: Mãe, eu não quero morrer em Gallatin hoje. Não sei porquê, não sei se ele pressentiu algo, mas terão sido essas as palavras que ele terá dirigido à sua mãe. Mãe, eu não quero morrer em Gallatin hoje. E a mãe ter-lhe-á dito, não vais morrer de certeza. Portanto, terá acalmado o rapaz, e ele acabou então para ir ao encontro do seu pai. Então, de acordo com o Aaron, sim, porque ele será então ali alegadamente, eu continuo a dizer alegadamente, porque isto é a palavra de uns contra os outros e vocês vão perceber isto tudo no fim. Portanto, alegadamente, ele será então a única testemunha de tudo o que seria passar. Sabe-se então que Grant chega ao parque de estacionamento, então ali do recinto onde iria treinar, ali entre as 8h37 e 8h41 da manhã, o treino era para as 9, e estaciona então a sua pick-up ao lado do carro do pai que já lá estava. Portanto, o pai estaria dentro do seu próprio carro
e estaria ali a ver e-mails de trabalho. Ele diz que depois que não viu nada, só que de repente diz que houve um grande estrondo, é quando olha para o lado e vê que o carro do filho já não está lá. Sai então do seu próprio carro para se deparar com a pick-up do Grant na valeta, portanto, que tinha uma valeta na traseira. Eu vou-vos deixar aí a fotografia. Ele terá estacionado, portanto, entrou para esse parque de estacionamento, que é ligeiramente íngreme, terá estacionado a sua pick-up, por sua vez terá deslizado por ali abaixo, terá entrado na valeta que tem pedras e terra e terá até saído de traseira quase para a estrada. Mas efetivamente o Aaron diz que não viu nada, só viu realmente quando saiu do seu carro e viu já a pick-up do outro lado da valeta. Então, às 8h44, o Aaron liga para o 911 e pede que enviem ajuda porque o seu filho estaria debaixo da sua carrinha, da pick-up dele, do jovem, e que ele, pai, não viu o que é que se passou. Quando lhe perguntam o que é que se passou, etc., ele diz que não viu, diz que só que realmente a carrinha tinha ido por ali abaixo. Quando ele viu, estava a carrinha por cima do filho, lá na valeta. E diz que tem, inclusive, 3 homens ali que presenciaram o sucedido. Ele vai ali trocando algumas impressões com alguém que estaria então supostamente mais próximo de Grant, mas Aaron fica sempre da parte de cima da valeta. Ele não desce para a valeta para ver como é que está o filho, ou para falar com o filho, ou até mesmo para ver se o filho está vivo. Portanto, ele fica simplesmente ao telefone com a atendente do 911 que lhe vai dizendo o que fazer. Inclusive ela até lhe chega a dizer para descer, para ir ali confortar o filho, mas ele diz que não, que ficaria então ali, porque a pessoa que está lá embaixo estava-lhe a dizer que ele estava a sangrar da boca, que estava de barriga para cima e que parecia já não ter vida. Mas soube-se que essa pessoa parou já depois do acidente ter acontecido. Portanto, esse não era um dos 3 que ele dizia que estavam lá inicialmente. E posteriormente ele também contou que achou ali o comportamento do Aaron muito, muito estranho para um pai. Bom, enquanto então a atendente que estava na linha ia falando com o Aaron, ali extremamente calmo e racional, nem parecia que era nada com ele, numa situação daquelas, enfim, um pai até levanta o carro com os braços, se for o caso, mas o homem, nada. Entretanto, a ambulância, os bombeiros e a polícia dirigem-se então para o local, onde chegam às 8h48, 4 minutos depois. Rapidamente então é usado ali um elevador para içar o carro de Grant, que estava então estava sob o corpo do Grant e não em cima do corpo de Grant. Portanto, ele não estava a ser esmagado pelas rodas nem nada. Ele estaria entre eixos e não estava preso, digamos assim. E Grant ainda respirava. Realmente ele sangrava da cabeça, do nariz e dos ouvidos. Foi então rapidamente encaminhado para o hospital, mas infelizmente às 9h30 é declarado o seu óbito. No local do acidente, o pai declara que o filho teria chegado ao estacionamento com a sua pick-up, que teria estacionado ao lado do carro do pai, terá saído e ter-se-á dirigido para a traseira da carrinha para tirar o seu equipamento e o seu bastão para o treino. Ao fazê-lo, a carrinha terá deslizado, portanto, no pavimento, que tem ali pronto, como veem na fotografia, tem um certo grau de inclinação, terá derrubado o jovem que foi arrastado, portanto, por baixo da carrinha e terá caído na valeta junto com a pick-up. Ok, primeiro alerta. Ele não disse à atendente que não viu nada. E agora estava a dizer que o filho tinha ido à parte de trás da carrinha, que tinha sido derrubado e que tinha sido atropelado pela própria carrinha. Bom, os 3 homens que o Aaron alegara ao telefone terem presenciado a situação simplesmente não estavam lá, não apareceram, simplesmente desapareceram. Em 4 minutos, que foi o tempo que a polícia demorou a chegar ao local, pouco mais ou menos, portanto,
houve de facto uma pessoa, foi a pessoa que realmente lhe estava a dizer que ele tinha sangue, etc. Terá sido a pessoa que então terá realmente ido ver do Grant, porque o pai não se mexeu lá de cima, mas essa pessoa chegou depois do acidente ter acontecido. E foi realmente essa pessoa que esteve junto do Grant. Não as outras pessoas, as outras 3 pessoas que ele alegara que estavam ali. O assunto então para a polícia terminou ali. Menos de 1 hora depois, deixam o local e designaram ali o assunto como um acidente de trânsito. Nada é preservado, nada é analisado, nada é coletado. A carrinha de Grant é libertada de imediato e é levada então para a casa do pai. Já lá vamos. No hospital, e de acordo com os relatórios médicos, então o Grant tinha uma laceração na nuca, portanto na parte de trás da cabeça, que efetivamente sangrava, e três hematomas na mandíbula, no quadril esquerdo e na coxa direita. Podem ter sido quedas, etc. A causa do óbito terá sido trauma com um objeto contundente que originou realmente uma paragem cardiorrespiratória. Portanto, aquela pancada na cabeça terá sido a pancada que originou o óbito do Grant. Aaron, depois de ter dado ali a sua declaração no local, portanto, rapidamente, encaminhou-se para o hospital onde, sem consultar a mãe, sem consultar a Angie, que nem sequer ainda tinha chegado, e portanto, neste caso, portanto, o Grant até já vivia com a mãe, ele tinha 18 anos, portanto, ele já vivia com a mãe. É o pai que preenche toda a papelada ali inerente, ignorando perguntas cruciais desses formulários, como por exemplo, e podem ver aí, se havia histórico de violência doméstica. Portanto, ele simplesmente ignora e não marca nada. Se o falecido tinha vestígios de sangue, ele não preenche nada, mas ninguém o questiona. Recusa então a doação dos órgãos de Grant, algo que Angie sabia que Grant gostaria, caso isso sucedesse, que gostaria de ajudar outras pessoas para fazer a diferença realmente na vida de outras pessoas. Enfim, ele disse que não doava os órgãos do filho e recusou explicitamente uma autópsia. Processo também aqui, portanto, no hospital é encerrado e é considerado um acidente. Muita gente no hospital que presenciou ali a situação não viu uma única lágrima ou um sentimento de tristeza ou de pesar no pai. Logo ali começa então a contactar a funerária para tratar do funeral do filho, numa pressa muito urgente e descabida. Portanto, ele não ia a lugar nenhum, o Grant infelizmente não iria a lugar nenhum, mas ele tinha muita pressa que as coisas se resolvessem. Também no seu funeral faz um discurso completamente descabido para um pai que acabava de perder um filho, portanto foi notório para toda a gente. Ele chega inclusive a comprar mais 3 sepulturas, uma para ele pai, uma para a Angie e uma para a Gracie. Assim, ele e a Angie já eram divorciados. Ela poderia eventualmente querer casar um dia mais tarde e quando morresse, querer repousar noutro sítio, ao lado do seu marido. A filha tinha 13 anos, portanto, aquilo foi uma situação bizarra. Angie pede a Aaron então que lhe descreva tudo ao pormenor o que se passou naquela manhã, para ela própria saber os últimos momentos do filho. Aaron então conta-lhe aquilo que teria dito à polícia. Mas Angie, depois de ouvir realmente ali o relato de Aaron, pressente que algo ali não encaixava. E Gracie, a irmã, que conhecia bem Grant, sabia e tinha a mesma opinião. Quando é confrontado com o facto de que Grant nunca, mas nunca colocava o seu equipamento atrás na pick-up, porque ficaria exposto aos elementos e até mesmo corria o risco de parar em algum local e ser roubado, ele colocava sempre, e toda a gente que o conhecia, os colegas e a família sabia, ele colocava sempre o seu equipamento dentro da carrinha, no lugar atrás do condutor, na porta de trás. O que faz sentido, portanto, abre,
sai do lado do condutor, abre a porta de trás, tira o equipamento. Portanto, isso tudo faz sentido. Portanto, aí Aaron muda a sua versão e diz que efetivamente ele abriu a porta de trás da carrinha e não foi atrás da carrinha. Mas que nessa altura a carrinha começa a deslizar e ele foi então para a parte de trás para tentar parar a viatura. Agora, ele não tinha dito que não tinha visto nada. Como é que ele conseguiu ver o filho ir à porta de trás, depois fechar a porta e ir a correr para trás do caminhão, da pick-up, para tentar parar a pick-up numa descida íngreme? O mais fácil seria fechar a porta, abrir a porta da frente e puxar o travão de mão. Não fazia sentido. Mas então a versão já não era a mesma versão que ele contara à polícia. Mas também ninguém quis saber. Bom, os ferimentos que Grant então apresentava também não eram coincidentes com a situação de atropelamento que Aaron contava. Os ferimentos de Grant eram então a pancada na nuca e os 3 hematomas, mas não tinha arranhões, não tinha feridas, não tinha marcas de ter sido arrastado pelo alcatrão. Ele estava só de calção de treino e de t-shirt, portanto, ele tinha feito inclusive uma viagem de 1 hora até aquele local, portanto, o carro estaria extremamente quente, portanto, por baixo estaria extremamente quente. Não havia queimaduras na roupa, não havia queimaduras na sua pele. Se ele foi derrubado pela carrinha, provocando assim eventualmente aquele ferimento na nuca, portanto, ao cair para trás, a nuca podia ser, portanto, aquela laceração poderia ser provocada então pela queda para trás, mas ao ser arrastado, iria deixar um rastro de sangue, não é? Portanto, onde bateu, haveria sangue e depois o facto de ser arrastado teria que haver sangue. E não havia uma única gota de sangue no asfalto. Se ele tivesse sido arrastado por baixo da carrinha, se ele tivesse realmente sido arrastado como o pai dizia, ele tinha que ter as costas, as nádegas e eventualmente até os braços magoados. Mas nada desses ferimentos existiam em Grant. A sua roupa, ao ser arrastado, obviamente, seria puxada para cima, portanto, a roupa iria subir. Mas não, a roupa estava direita. E o taco de beisebol, o taco com o qual ele iria jogar, esse taco não foi encontrado em lado nenhum. Esse taco desapareceu e ninguém foi à procura. Outra incongruência é que, se o corpo de Grant tivesse sido arrastado e se as coisas tivessem ocorrido como o pai alegava terem acontecido, a posição do corpo seria completamente ao contrário de como estava. Portanto, como é que ele estava efetivamente? Ele estava com a cabeça debaixo do local do condutor. Portanto, tem a carrinha, portanto, a parte fechada da carrinha, a carroçaria, a cabeça, se ele veio a parte de trás e caiu por baixo da carrinha, a sua cabeça teria que estar para trás da carrinha. A cabeça dele não, a cabeça dele estava debaixo, portanto, da parte, da parte fechada da carrinha e os pés para a parte de trás da carrinha. Portanto, como é que isso era possível se a carrinha o tinha empurrado de costas? Ele teria caído assim e a carrinha viria assim. Mas não, estava ao contrário. Como é que um homem com 1,83 m de altura gira 180 graus debaixo da carrinha sem ser pisado pelos pneus, sem ter nenhuma marca nem no corpo nem na roupa, consegue rodar e ficar ao contrário? Explicam? Alguém explicou? Alguém quis saber? Não. Outra situação. Se ele foi arrastado pelo alcatrão, já vimos que é quase impossível isso ter acontecido, porque a pancada na cabeça não deixou sangue no alcatrão. Se ele fosse arrastado, os seus ténis, a parte do calcanhar do ténis ao ser arrastado, portanto, teriam que estar arranhados, sujos do alcatrão por serrujar, porque depois chega à parte das ervas e desce para as pedras. Portanto,
os ténis teriam que estar arranhados na parte do calcanhar. Inclusive, até poderiam ter saltado dos pés. Para o ser arrastado, puxa, a parte do calcanhar poderiam eventualmente até sair. Os ténis estavam limpos, completamente limpos. Não havia um arranhão naquele calcanhar daquele ténis. Aliás, serviu de prova, ou estão coletados para ser prova, mas não têm nada. A carrinha então terá deslizado por aí abaixo para a valeta, então, por aí abaixo. Terá passado então pela parte que tem ervas, que é uma erva que até dá para ver que é uma erva alta, e nessa erva, não há marcas de nada ter passado ali por cima. Nem um homem a ser arrastado, nem os pneus de uma pick-up, que não é propriamente uma bicicleta, portanto, em termos de tamanho e de peso, não havia uma única marca de que tivesse passado alguma coisa por cima daquelas ervas que seriam quebradas caso alguma carrinha passasse ali por cima, portanto, é óbvio. Mas não, as ervas estão todas direitinhas, tal e qual como estavam antes de tudo ter acontecido. Dirão vocês, pode ter sido, a pick-up pode ter ficado mal travada. Não, ela estava travada. Quando foram ver, entraram dentro da carrinha portanto, as pessoas que estavam ali, os bombeiros, a carrinha estava em parque, portanto, estava travada, portanto, não dava para ela ter deslizado simplesmente assim. Portanto, não houve relatos de algum tipo de avaria mecânica, nem nada, não houve, portanto, não havia argumento para que aquilo tivesse acontecido. Outra situação são os óculos de Grant. O Grant usava óculos, ele não jogava sem óculos, ele não via nada sem óculos, e esses óculos foram encontrados na calçada, portanto, a sair fora da valeta do outro lado, portanto, são encontrados no lado contrário de onde o pai alega que a carrinha caiu. Como é que os óculos voaram da cara do rapaz para o outro lado da valeta? Assim, ninguém sabe explicar. É também encontrada uma pedra ao lado da porta do condutor e essa pedra sim tem sangue e inclusive coincidia com o tipo de ferimento que o Grant tinha na nuca. Passando então ao carro. Se o carro tivesse caído naquela valeta, obviamente que iria sofrer ali alguns danos, ou bastantes danos, porque é uma altura ainda considerável. E o único dano que a pick-up tinha era no para-choques, que inclusive poderá ter sido provocado quando foi colocado o elevador que içou o carro para que Grant fosse então removido debaixo da pick-up. Portanto, só tinha isso. Aquela carrinha, ao cair daquela altura, inclusive ela podia bater e até virar. Mas não, ela conseguiu entrar e sair do outro lado direitinha. Não sei se me faço entender. Havia também, portanto, na calçada onde está a traseira da carrinha, marcas de pneus de entrada e não de saída. Como se alguém viesse na estrada e tivesse entrado ali, assim, a direito e não de cima para baixo. Eu não sei se me faço aqui, é um pouco estranho estar-vos a contar assim porque é muito gráfico, mas é tudo muito estranho. São muitas inconsistências, são muitas dúvidas que a família entretanto levantou. Mas vocês acham que a polícia fez alguma coisa mesmo depois de haver a coleta deste? Para já, eles estiveram no local e não averiguaram nada disto. Depois da família pegar nestes dados todos e alguém queixando-se que poderia haver ali outro tipo de coisa que não fosse um acidente, a polícia carecia ali de uma investigação. Mas não. A polícia não fez nada e existe uma recusa formal de reabrir o processo, mesmo depois de todas estas questões sem resposta.
Mas ainda há mais. Portanto, é assim, o carro ficou com o Aaron até 2021. Depois disso, e não se sabe como, ele conseguiu que um agente de seguros lhe desse o carro como perdido. Portanto, que o carro não tinha arranjo. E vocês podem ver aí o carro, essa fotografia é do carro depois de ter sido tirado do local do acidente e estacionado já, portanto, no parque do pai, portanto, em frente à casa do pai. Portanto, como podem ver, o carro não tinha quase danos nenhuns, a não ser realmente o para-choques. Portanto, o carro foi dado como perdido, foi, portanto, pago ao Aaron o valor, então, atribuído ali a um carro sem arranjo, e o carro foi enviado para um ferro velho em Nashville para ser abatido, que é aquilo que acontece quando os carros não têm arranjo, vão lá para aquelas prensas que eles, portanto, desmancham os carros. Mas, entretanto, os amigos reconhecem o carro e avisam logo Angie que, por sorte, consegue comprá-lo de volta. Embora já tivesse passado ali muito tempo, a Angie contrata uma equipa de peritos forenses e pede uma análise exaustiva ao carro. Dessa análise pouco se sabe porque a família quer ver se consegue realmente fazer aí uma abertura de uma investigação a toda esta situação. Portanto, poucas coisas se sabem e poucas coisas foram faladas sobre isso. Contudo, uma conclusão que eles deram foi que era impossível as coisas terem-se passado da forma como o Aaron descreveu e que, inclusive, também havia sangue dentro do carro. Portanto, o resto não se sabe muito bem, portanto, a família espera utilizar esta perícia para algo mais. Mas, mais uma vez, depois disto tudo, a polícia resolve fazer o quê? Pois é, nada. Não vão reabrir o processo. Gente, não estamos a falar de pequeninos pormenores, coisinhas mínimas que se andou ali à procura. São coisas grandes, são provas grandes que não são respondidas, que não têm uma lógica. Portanto, são coisas que têm obrigatoriedade de ser investigadas. Não é só porque alguém faz parte de um grupo que se casam todos e não, vamos. Não pode ser. Foi a morte de um jovem de 18 anos. Essas provas podem, inclusive, provar que houve um crime, intencional ou não, não se sabe. Pode ter havido uma discussão, pode ter havido um empurrão, a pessoa bateu com a cabeça, morreu, tentou qualquer coisa, mas tem que ser investigado. Não se pode simplesmente negar que existam estas evidências, porque elas existem. A vida de um jovem acaba de uma forma, no mínimo, estranha, na presença de uma única pessoa que ele constantemente denunciava como agressor e não fazemos nada. Inércia, irresponsabilidade, ignorância, conluio. É o quê? A família e os amigos com quem Grant desabafava bastante sabiam que ele realmente aguardava fazer então os seus 18 anos e ser legalmente um adulto para denunciar ele próprio o pai perante a justiça. Pois ele acreditava que, agora sendo ali um homem, não é? Seria ouvido, portanto, iria ter mais credibilidade e as pessoas iriam acreditar nele. Ele sabia demais, eventualmente, no entender do seu pai. Não sei. Isto é tudo alegadamente. Existem muitas especulações do que poderá ter ou não acontecido. Muitos acreditam que ele foi obrigado a sair da estrada pelo seu próprio pai e que naquela discussão houve ali uma agressão e isso corroborava realmente até com o hematoma na própria mandíbula, de algum murro ou o que fosse, ter sido empurrado e ter batido com a cabeça. E depois disso, realmente a carrinha ter sido ali posicionada sobre, portanto, sobre ele, portanto, não em cima dele,
mas realmente ninguém sabe, ninguém viu, e se alguém viu, calou-se. O certo é que nunca ninguém interrogou o Harry, a não ser ali no dia do local. Ninguém verificou se ele estava ferido, se ele estava de facto a ver e-mails à hora que disse que estava a ver e-mails, porque é que ele mudou a versão mais do que uma vez. Enfim, tanta coisa que aparentemente para aquela gente não é nada. No dia 12 de maio de 2021, com 14 anos, a Gracie decide falar publicamente tudo aquilo que já tinha contado às pessoas que tinham o poder para parar com o seu sofrimento e do seu irmão, inclusive ter evitado a morte de Grant, que ela, portanto, ela declara nesse vídeo que faz abertamente que o culpado da sua morte é o pai. Gracie postou então esse vídeo no YouTube, um vídeo de 18 minutos, onde ela realmente conta tudo aquilo que sofreu nas mãos do pai. Nessa declaração que vocês podem ouvir no site que foi criado para ajudar a Gracie e que vou deixar aí o link nas descrições, lá podem ver e ouvir o caso com mais pormenores, até mesmo entender algo que eu não tenha explicado aqui da melhor forma, porque de facto isto é um caso que a mim me chocou tremendamente e me revolta como é que há pessoas que conseguem fingir que nada aconteceu. Portanto, a Gracie também diz que o pai é um mentiroso abusador e que acredita com todas as forças que foi ele que eliminou deliberadamente o irmão por ter medo dele ir expor também os abusos que ambos foram sujeitos, como também que o irmão teria reunido provas que ele tinha, portanto, usava, lá está, crianças abaixo dos 14 anos para se satisfazer, se é que me faço entender aqui. Portanto, o Grant teria reunido algumas provas que podia provar isso. Portanto, isto é tudo alegadamente. Portanto, os abusos, de acordo com Gracie, terão acabado quando ela foi então para a tal família de acolhimento, a tal família que era inclusive amiga, mas terão recomeçado, portanto, as tentativas de aproximação terão começado logo após a morte de Grant, com o pai a tentar que ela voltasse para casa, para junto dele, perseguindo-a inclusive no percurso para a escola, com mensagens, com telefonemas, portanto era extremamente perseguidor nesse sentido. Obviamente que o pai nega tudo e nega isso publicamente, diz que é tudo mentira, que interpôs inclusive é um processo contra todos os que o difamaram na internet, exceto a Gracie. Todos os que foram interpelados por Gracie, Angie ou Grant com as denúncias dos abusos e negligência, tanto o diretor da escola, o pastor, o conselheiro, o padre, os juízes, todos eles alegam desconhecimento da situação e desmentem tais conversas. Contudo, eles têm algumas gravações que foram feitas quando iam ter essas conversas, portanto, eles gravavam no telemóvel essas conversas que provam justamente o contrário, que eles sabiam e que foram coniventes com algo tão nojento que nem sequer tem nome. Os abusos a Gracie aparentemente foram provados, pelo que presumo que exista aí algum processo, mas não consegui de facto nenhuma confirmação e por isso mesmo a Gracie atualmente, e graças a Deus, já vive com a sua mãe. Como já mencionei, existe um site Freedom for Gracie justamente para ajudar a jovem a ter justiça. Existe também que é Justice for Grant, penso que é esse, mas eu vou deixar os links todos aí embaixo. Este foi o caso de hoje, um caso que ainda não tem desfecho, ou nem sequer ninguém foi formalmente acusado, julgado ou condenado, muito menos. Muito triste, em que existe um acobertamento de situações muito graves,
para serem realmente assim ignoradas pela polícia e por todo o sistema judicial e também é responsável, penso eu, que acabam todos por ser responsáveis pela morte deste jovem e pela destruição desta família. Na narrativa do caso, muitas vezes eu digo alegadamente, porque realmente é isso, é a palavra da Angie, da Gracie e de muitos amigos com quem realmente o Grant falava contra a palavra do Aaron, do pai, que nunca foi formalmente acusado pelo sistema. Portanto, digam-me vocês aí o que é que vocês acham depois de tudo aquilo que vocês ouviram. Se vocês tiverem uma oportunidade, deem lá uma olhada no site da Freedom for Gracie e tentem perceber, se não perceberam aqui, o que é que acham que vai acontecer. Isto é um caso que eu vou ser sincera, eu não consegui ser imparcial, mas ok, se houver mais novidades eu vou ver se consigo aqui ir atualizando. Não se esqueçam, vá, de deixarem o vosso like, que é muito importante, obviamente, subscrever o canal se não é inscrito. Eu fico por aqui, um grande beijo no vosso coração e gratidão.